E a gente começa o programa falando de tireoide. Tireoide a gente volta e meia traz o assunto aqui, porque a gente precisa entender, prestar atenção nos sintomas, porque se a gente consegue o equilíbrio dos níveis da nossa tireoide, a gente tem uma vida mais saudável. Ela é uma glândula importante para o funcionamento do organismo. E para falar sobre os problemas na tireoide, se existe relação da tireoide com a Covid-19, eu converso com a doutora Rosália Padovani, metabologista pela Unifesp, realizou o treinamento médico no exterior, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ela atua na área de câncer de tireoide, desenvolvimento, pesquisas com ênfase no diagnóstico, médica responsável pelo tratamento com radioterapia e está aqui via Skype. Boa tarde, doutora Rosália. Muito obrigada pelo seu tempo, Cláudia. sua disponibilidade para conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês agora. Vamos lá. Vamos, a gente vai querer entender um pouquinho sobre os problemas da tireoide, mas inevitavelmente nesse momento de pandemia as pessoas perguntam sempre, recebemos perguntas constantes em relação a todas as especialidades e quando a gente fala em problemas da tireoide vem sempre aquela pergunta: o hipotireoidismo ou hipertireoidismo é um fator de risco? Sou do grupo de risco? E aí eu queria te ouvir. Realmente, essa eu acho que é a pergunta que está em pauta no momento, todo mundo com muito medo, né, do coronavírus. Quem tem problema de tireoide e está fazendo tratamento corretamente, está com a doença compensada, quer seja ele o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, não tem maior risco de ter o coronavírus e também de ter complicações caso haja infecção pelo Covid-19. Né? Então, o alerta fica para os pacientes que estão com a doença descompensada. Então, é o momento de procurar ajuda, procurar o endocrinologista, acertar a medicação para que fique tudo compensadinho. E também para os pacientes com câncer de tireoide que estão com a doença em progressão, em evolução, que tem doença metastática, que estão em uso de algumas medicações utilizadas para o tratamento de câncer de tireoide, como o sorafenib, por exemplo, que são medicações que a gente às vezes tem que associar no caso de doenças mais avançadas. Então, para esses pacientes, sim, existe um risco maior de complicação caso haja infecção. Então, a gente recomenda que esses pacientes tenham um cuidado maior em relação ao isolamento, à higiene, ao uso de máscaras, que no momento ele é fundamental. Porque esses medicamentos, eles baixam a imunidade do paciente, é isso, doutora? Sim, então são pacientes mais graves, né, que estão fazendo uso dessas medicações que podem comprometer a imunidade e aí aumentar o risco de ter complicação caso haja infecção pelo coronavírus. Ok. Pacientes, como você disse ainda há pouco, com a doença descompensada. Na verdade, alguns sabem que tem a doença, mas outros não sabem. Vamos lembrar aí ao nosso telespectador um pouquinho sobre os sintomas do hipotireoidismo depois do hipertireoidismo? Sim, então o hipertireoidismo é uma doença causada pelo excesso de hormônios tireoidianos na circulação. E o que ele vai causar? Ele vai causar uma situação onde o metabolismo está acelerado. Então, o paciente queixa de insônia, pode queixar de taquicardia, o paciente fica o tempo todo agitado, algumas vezes evolui até com quadros psiquiátricos mais graves, pode ter episódios de diarreia. Existe alteração do fluxo menstrual, então uma diminuição do fluxo menstrual, a pele fica quente e úmida, existe uma intolerância ao calor. Então é fácil de entender, o metabolismo está trabalhando mais rapidamente, a pessoa fica acelerada, então ela fica com mais calor, com intolerância ao calor. No caso do hipotireoidismo, que seria então o extremo oposto, existe uma falta de hormônio tireoidiano circulando. Então, o que acontece? O metabolismo fica mais lento, eu costumo dizer que é um carro tentando andar sem gasolina, né? Então, o metabolismo fica lento, a queixa de cansaço, sonolência, intestino preso, a pele fica ressecada,
paciente pode queixar de queda de cabelo. Então, assim, é como se tudo estivesse andando mais devagar. E sempre a dúvida em relação ao peso, né? Será que eu estou ganhando peso porque eu estou com problema da tireoide, né? Então, é muito frequente os pacientes perguntarem isso. O hipotireoidismo, como ele deixa o metabolismo mais lento, então ele faz com que exista maior dificuldade de perder peso e pode levar, sim, a um certo ganho de peso, mas é pequeno, é mais às custas de inchaço, né? Se o paciente tiver compensado, usando a medicação corretamente e fizer a dieta, atividade física, ele vai conseguir perder peso igual uma pessoa que não tem problema de tireoide. Ok. Eu fico imaginando que seja difícil para quem não tem o diagnóstico da doença perceber hoje esses sintomas, já que a gente sabe que alguns sintomas psiquiátricos, emocionais, são muito parecidos, né? Então, tem gente com insônia, tem gente com taquicardia, tem gente com desânimo, com prostração, com um pouco de depressão. E aí, o que é que hoje os médicos aconselham? Procura-se um especialista, vai ao médico, como é que é? Sim, realmente o que você falou é muito importante. Por quê? Porque o hipotireoidismo, ele pode acentuar ou até causar um quadro depressivo, né? Nesse momento está todo mundo emocionalmente mais afetado, vamos dizer assim, muita gente com queixa de ansiedade e depressão. Então, obviamente, a gente não tem que prestar atenção somente em um sinal ou sintoma, mas se houverem vários sinais, vários sintomas, aí é importante, então, que essa pessoa procure ajuda, procure um especialista. Então, mesmo não querendo sair de casa, tem vários médicos trabalhando por telemedicina, que podem orientar o exame que deve ser feito. Alguns laboratórios fazem a coleta a domicílio, a coleta em casa. Então, é possível tirar essa dúvida caso o paciente esteja suspeitando, esteja com os sinais e sintomas que eu falei anteriormente. Então, a orientação é que procure um especialista. Vou pegar meu celular aqui, porque a gente já tem as participações pelo WhatsApp. Você vê que até o nosso companheiro aqui, colega de trabalho, falou da importância da gente falar sobre esse assunto, falar dos problemas da tireoide, né? Eu também concordo, porque é tão horrível quando a gente percebe os sintomas e ainda não tem o diagnóstico, porque a gente tem a sensação de que tem uma bola amarrada em cada perna e uma tristeza que não nos pertence, né? Com certeza. E o que ele estava falando, ele fez a cirurgia, né? Ele retirou a tireoide e depois ele começou a ter sintomas. E aí ele comentou que hora ele estava melhor, hora pior. Realmente isso acontece durante um período. Para os pacientes que fazem a tireoidectomia total, por algum motivo, normalmente por câncer de tireoide, então retiram a tireoide toda e aí eles têm que tomar o hormônio para o resto da vida. Então existe, a princípio, uma grande preocupação, porque os pacientes ficam com medo, né? Falam, nossa, mas eu vou fazer uma cirurgia, depois eu vou ter que tomar um remédio para o resto da minha vida. Então, é importante lembrar que o hormônio que é tomado depois da tireoidectomia é o hormônio sintético. Ele é o mesmo hormônio que a glândula produz normalmente, mas que ao invés do seu organismo estar produzindo sozinho, você vai tomar. E que ele é vital, ele é fundamental. O organismo precisa disso para trabalhar corretamente, para que todos os órgãos consigam exercer a sua função. Normalmente demora um tempinho para a gente acertar a dose, essa dose é calculada por quilo de peso, mas a partir do momento que essa dose fica correta, que a gente acerta e consegue deixar a função tireoidiana ok, o paciente fica se sentindo bem e ele vai o resto da vida aí tomando a medicação e sem nenhum outro problema maior. Perfeito. Pacientes com hipotireoidismo também tomam medicação de uso frequente e é para o resto da vida? Exatamente. Então, no caso, eu estava falando de tireoidectomia total, porque a tireoidectomia total, obviamente, você tira a tireoide, então você vai ficar com zero de hormônio endógeno, né? No caso do hipotireoidismo, a glândula ela vai perdendo a sua função ao longo da vida, né? Algumas vezes é maior logo no começo, algumas vezes ela vai perdendo e o paciente vai entrando devagar no hipotireoidismo e aí a gente vai fazendo essa reposição conforme é necessário. Então, às vezes, o paciente começa usando uma dose menor e ao longo do segmento a gente vai tendo que aumentar a dose, por quê? Porque a glândula vai perdendo a sua função. Mas até aí também, a gente acerta a dose, verifica se está tudo ok através do exame de sangue, e estando tudo ok, o paciente
é para se sentir bem, não é para continuar mantendo nenhum sinal ou sintoma da doença. Perfeito. Vamos lá, temos perguntas já. A primeira delas diz o seguinte: estou tratando de câncer na tireoide, já fiz 2 cirurgias, sendo a última no mês de fevereiro. Tirei toda a tireoide nessa segunda cirurgia. Gostaria de saber se corro mais risco com o Covid por estar fazendo este tratamento. A cirurgia foi em fevereiro, né? Então, assim, não, o que a gente orienta é que os pacientes que fizeram cirurgia recente, com menos de 30 dias, ou os pacientes que estão com a doença em evolução, então pacientes com metástase, esses pacientes são de maior risco. Se você fez a cirurgia, fez o tratamento correto, né? E a princípio está evoluindo estável, não tem nenhum sinal de doença em progressão, então não existe um motivo maior para você evoluir com complicação. É importante só que a dose do seu hormônio esteja certinha, esteja adequada, né? Mas isso deve ser orientado pelo médico que está cuidando de você. Perfeito. A próxima pergunta diz: boa tarde, Cláudia. Nunca tive problemas de tireoide, porém, quando tive dengue, após ser curada, comecei a ter problemas de hipotireoidismo. Tem algo a ver ou não? É a Miriam que pergunta. Bom, Miriam, obrigada pela pergunta. O hipotireoidismo, a causa mais comum do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. Ela é uma causa autoimune, né? E as doenças autoimunes, elas têm um componente genético, ou seja, você já tem uma predisposição, mas normalmente precisa de um gatilho para que essa doença se ative. Então, por exemplo, você tem aquela predisposição e aí durante a vida você passa por algum problema, um estresse maior, uma doença, e aí esse gatilho faz com que você desenvolva a doença. Isso é comum também nos pacientes com hipertireoidismo. A causa mais comum também é autoimune, a doença de Graves. Então, às vezes o paciente tem a predisposição, mas ele passa por um estresse maior, uma perda familiar, uma perda de um ente querido, ou um estresse maior no trabalho, ele acaba desenvolvendo o problema ali. Por quê? Porque ele teve o gatilho. Então, é o fator genético mais o fator ambiental fazendo com que a doença apareça. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta diz: boa tarde, eu tenho hipotireoidismo e fiz uma cirurgia de carcinoma bacelular, é isso? Ela, não sei, não estou conseguindo entender bem o que ela escreveu, mas está dizendo, acho que bacelular aqui. Sólido no couro cabeludo. Eu sinto que a tireoide está inflamada. Base celular, isso. A tireoide está inflamada. Doutora, pode ser por conta dos remédios? Desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta. Vamos lá. Eu tenho hipotireoidismo, fiz uma cirurgia de carcinoma no couro cabeludo. Eu sinto que a tireoide está inflamada. Pode ser por conta dos remédios? Bom, eu imagino que não tenha nenhuma relação, não. O hipotireoidismo, no caso dessa paciente, sem relação com a cirurgia do carcinoma basocelular, pode ser que ela esteja descompensada do ponto de vista da tireoide, né? O que a gente recomenda é que os pacientes, mesmo fazendo outro tipo de tratamento, mesmo fazendo outros tipos de cirurgia, mantenham o uso correto da medicação da tireoide. Então, pode ser que nesse meio tempo ela acabou tendo que ir ao hospital, não sei se foi no ambulatorial, o tratamento, então o hormônio da tireoide tenha ficado meio em segundo plano e aí ela acaba evoluindo com o hipotireoidismo se ela não estiver tomando o hormônio da tireoide corretamente. Então, é importante que ela reveja isso e, na dúvida, sempre procurar o médico responsável que está cuidando de você. Ok, muito obrigada. Próxima pergunta é da Marceli, do Rio de Janeiro. Gostaria de esclarecer uma dúvida para minha avó. Ela tem a tireoide, está resfriada. Ela quer saber se pode tomar... ela deve ter algum problema na tireoide, acho que é isso que ela quis dizer. Ela deve ter algum problema na tireoide, está resfriada, quer saber se pode tomar qualquer antibiótico. Na verdade, não, pode, né? Sim. Mas ela tem que ser prescrita por um médico, não, doutora? Sim. Na verdade, se ela estiver resfriada, assim, são duas coisas em separado, né? Se ela estiver resfriada, tiver procurado um médico, o médico tiver orientado o uso de antibiótico, não tem problema nenhum para a tireoide ela estar usando esse antibiótico, né? Agora, vale lembrar que o hormônio da tireoide, ele deve ser tomado em jejum e sozinho.
Então, o paciente acorda, ele toma o hormônio da tireoide com água e depois de 30 minutos ele está autorizado a se alimentar, de 15 a 30 minutos, tá? E aí, então, o horário de tomar esse antibiótico tem que ser depois disso, depois do café da manhã, depois do almoço, enfim. Eu não sei como foi a orientação do antibiótico, mas eu acho que vale essa ressalva só. Em alguns casos, o antibiótico acaba soltando um pouco o intestino, né? Muita gente tem esse tipo de efeito colateral, principalmente com penicilina, né? Amoxicilina, enfim. Então, aí atrapalha, às vezes, um pouquinho a absorção do hormônio da tireoide, que é feito no intestino. Então, às vezes, pós-tratamento com antibiótico, dá uma desbalanceada aí na função tireoidiana, mas logo se recupera. Então, sempre, de novo, na dúvida, sempre converse com o seu médico, faça exame se tiver necessidade e avalie, porque realmente é muito desconfortável ficar em hipotireoidismo com a doença descompensada. Ok. A próxima pergunta diz: minha namorada tem os sintomas de hipotireoidismo, fez os exames e a médica disse que ela está em progressão. Ela tem 22 anos e a médica não recomendou nada para evitar que piore. Quais são as recomendações nesse caso? Realmente, é isso que a gente estava falando anteriormente, né? Não tem o que fazer. Por incrível que pareça, não existe uma forma de você prevenir o problema da tireoide e nem, vamos dizer assim, desacelerar a progressão. Não tem o que fazer, é simplesmente aguardar a evolução e ir tomando a medicação conforme a tireoide for perdendo a função, você vai aumentando a dose do hormônio. Então, a médica está correta, infelizmente não tem o que fazer, é aguardar, fazer os exames, né? E ajustando o hormônio conforme a necessidade. É o que a gente fala em relação à alimentação, muita gente pergunta, né? Será que existe algum alimento que pode me ajudar a não ter problema da tireoide ou ter problema de tireoide? Então, os alimentos que são muito ricos em iodo podem atrapalhar a função tireoidiana, mas não existe uma restrição, simplesmente se for consumido em muita quantidade. Então, os pacientes falam, porque eu tenho problema de tireoide, eu tenho que evitar de comer, por exemplo, agrião, aipo, couve de bruxelas, repolho, que são alimentos que a gente sabe que são ricos em iodo? Não existe o problema maior em estar comendo numa quantidade moderada, numa das refeições. O problema é quando esses alimentos são ingeridos em muita quantidade ou quando você está num processo onde existe necessidade de restringir a ingesta de iodo, como, por exemplo, no preparo para tratamento com iodo radioativo. Fora disso, não há restrição a nenhum tipo de alimento, tá? Então, isso é importante dizer também, que as pessoas ficam aflitas em relação a isso. Ok. Doutora, algumas pessoas ficam com um certo preconceito de imaginar que elas têm que tomar o remédio para toda a vida e que está tomando um hormônio e que isso, de alguma forma, pode atrapalhar outra área do nosso corpo, né? A gente tem uma cultura de que um remédio sempre tem um efeito colateral. Nesse caso, tem efeito colateral? Um paciente que tem uma disfunção tireoidiana e vai tomar medicamento para o resto da vida, ele corre algum outro risco, além desse problema, se já equilibrado? Não, então foi isso que a gente comentou também. O hormônio da tireoide, apesar de ser um hormônio, né, que todo mundo fica muito aflito, porque o hormônio aumenta risco de câncer de mama, aumenta risco de trombose, mas esse hormônio que aumenta o risco de câncer de mama, trombose, etc., é o hormônio do ovário. Então, reposição hormonal com estrógeno, progesterona, é isso que pode aumentar o risco de câncer de mama, de trombose, de tromboembolismo, enfim, desses problemas. O hormônio da tireoide não tem nada a ver com o hormônio do ovário. Ele é o hormônio igualzinho ao hormônio que a glândula produz, só que ele é na forma sintética, não tem nenhum efeito colateral, não vai causar nenhum problema, nem pode ser chamado de remédio. É o mesmo hormônio, então considere que você está só repondo o hormônio que, na verdade, o seu organismo não está mais produzindo, que você precisa. Pode ficar tranquilo, tomar o resto da vida, que ele é necessário. Perfeito. Próxima pergunta diz: boa tarde, tomo remédios controlados para a tireoide, tenho hipotireoidismo, porém o remédio abaixa a minha imunidade, tenho medo de pegar Covid-19, posso deixar de tomar por um período ou vai me afetar?
Não, se o paciente tem hipotireoidismo e ele está tratando, é isso, né? A pergunta é... Existe remédio controlado para problemas da tireoide? Não. É isso que O remédio da tireoide, na verdade, assim, existem as medicações antitireoidianas, que são usadas no caso do paciente que tem hipertireoidismo, então é o metimazol e o propiltiuracil, mas no caso do paciente que tem hipertireoidismo, daí ele vai usar uma medicação antitireoidiana, drogas antitireoidianas, aí são medicações mesmo. E para o paciente que tem hipotireoidismo, ele deve fazer a reposição hormonal com hormônio tireoidiano sintético, tá? Então, pelo que entendi, ela tem hipotireoidismo? Ela diz aqui que tem hipotireoidismo, então o remédio não é controlado, né? E não tem nenhuma relação com baixa de imunidade e nem com a Covid-19, tá certo? Não, pelo contrário, se ela deixar de tomar, se ela tem hipotireoidismo e deixar de tomar o hormônio, ela vai descompensar do problema da tireoide, aí ela corre mais risco de ter complicações do coronavírus caso ela esteja infectada. Perfeito. Agora, tem várias perguntas aqui falando sobre obesidade e hipotireoidismo. Tem relação? As pessoas estão comentando e até usando como uma certa desculpa. Sou obesa porque tenho hipotireoidismo? Nunca vou conseguir emagrecer porque tenho hipotireoidismo? Isso é verdade? É sempre um problema. Eu acho que todo mundo associa, né? Obesidade com hipotireoidismo. Então, conforme eu falei, vou repetir. O hipotireoidismo, ele leva a uma desaceleração do metabolismo, o metabolismo fica mais lento, então pode haver uma dificuldade maior em perder peso, pode levar, sim, a um ganho de peso, porém são poucos quilinhos, vamos dizer assim, que pode acontecer, e mais às custas do inchaço do que por ganho de peso mesmo em relação a tecido adiposo. Então, assim, é só tratar, é só usar a medicação adequada que esse problema ele é resolvido, tá? Então, assim, eu tenho problema de tireoide, eu uso a medicação, minha função tireoidiana está ok, meu TSH está normal, então eu tenho maior risco de ganhar peso do que o outro paciente que não tem problema de tireoide? A resposta é não, tá? Basta que o problema seja tratado e que o paciente volta a ser uma pessoa normal. Muito bem, muito obrigada, doutora Rosália Padovani, endocrinologista. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas respostas. Foi muito bom aprender Obrigada contigo, a você. Viu? E até a próxima oportunidade. A vocês. Obrigada. Até a próxima. Obrigada e olha, a vocês, doutora Rosália, ela está no Instagram como drarosaliapadovani.endócrino. Você pode entrar em contato lá, você pode aprender mais, ter mais informações.